Oi, gente! Hoje no Neuropost eu queria comentar com vocês sobre será que a nossa imunidade ela é influenciada pelo nosso sistema nervoso central, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos? E sim, gente, existe uma relação muito próxima entre a nossa imunidade ou a regulação da nossa imunidade e os nossos pensamentos e as nossas emoções. Por quê? Porque o processo de ansiedade ou de uma preocupação, uma sensação sempre de medo, esse padrão de pensamento, ele acaba gerando em nós uma resposta fisiológica que é a elevação do nosso hormônio cortisol. Cortisol é um hormônio liberado durante toda a fase do nosso dia, ele faz parte do ritmo biológico, de algumas considerações em relação, controle em relação ao nosso metabolismo celular, mas esse hormônio, por que ele é considerado o hormônio do estresse? Porque ele deve ser elevado, mas ele deve sofrer uma queda, uma regulação, né? E essa regulação geralmente acontece no período da noite, acontece quando estamos num sono tranquilo, quando a gente tem ali a liberação dos hormônios do sono, como a melatonina, por exemplo. Agora, se a gente está numa situação de ansiedade constante no nosso dia, uma preocupação constante, um estresse constante, esse hormônio tende a não abaixar. E aí, a elevação do cortisol tem relação com a interferência da nossa imunidade, porque o excesso de cortisol, ele diminui a ativação do nosso sistema imunológico. Então, a gente considera ele um imunossupressor, né? Além disso, a elevação de cortisol acaba gerando uma sensação, uma sensibilidade maior para a dor também. Ou seja, não é interessante manter esse hormônio elevado, né? E aí tudo que nós precisamos é uma imunidade adequada nesse período de pandemia, né? E aí muita gente me pergunta, Kes, eu tô tomando suco de tal coisa, eu tô comendo tal alimento, você acha que faz sentido? Vitamina D? Sim, gente, tudo isso ajuda, mas o que mais vai ajudar na sua imunidade? Descanso e controlar os pensamentos. Com certeza, controlar esse processo de ansiedade, esse processo de medo e de preocupação constante, da maneira que a gente conseguir, né? Com atividade física, com leitura, com meditação. Então, todas essas dicas que eu sempre acabo passando aqui, gente, são dicas que eu tento aplicar na minha própria rotina. Não é fácil, tá todo mundo passando por uma situação difícil, mas a gente precisa se cuidar. E esse cuidado, ele começa com a gente, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo.